Olá Scream Queens, Final Girls and Final Boys, eu sou Yuri Rodrigues e no vídeo de hoje vamos fazer a parte 2 do quadro Perspectivas do Horror. Ficou esse nome porque vocês escolheram na enquete que fizemos aqui no canal do YouTube. Falando um pouco sobre esse quadro, a gente fala sobre alguns filmes já conhecidos, mas pela perspectiva de algum personagem. E se você perdeu o primeiro vídeo, então tá aqui o card para você clicar e conferir o nosso vídeo sobre Laurie Strode e a franquia Halloween. A gente recebeu alguns feedbacks a respeito de ter faltado um pouco de perspectiva no vídeo anterior, o que a gente concorda, e aí vocês falam pra gente se melhorou, se a gente deve continuar com o quadro, fica a critério de vocês. Nancy Thompson, protagonista de Hora do Pesadelo, foi escolhida pra esse vídeo por inúmeros motivos. O primeiro deles é que o Freddy Krueger é, na minha opinião, o maior vilão dos filmes de terror. E o segundo é que a Nancy acaba sendo uma Final Girl bem injustiçada, tanto pela franquia quanto pelos fãs. A gente não vê muitas pessoas colocando ela em seus rankings como favorita, assim como fazem com a Laurie e com a Sidney. E nesse vídeo a gente vai mostrar o porquê ela é pelo menos top 5 melhores Final Girls do cinema. Mas lembre-se que ficar acordado não vai adiantar, porque de qualquer forma, o Fred vem te pegar. Nancy Thompson nasceu em 6 de julho de 1965, na cidade de Springwood, em Ohio. E sabendo que ela tinha 17 anos nos eventos do primeiro filme, a história então se passa em 1982, mesmo o filme tendo sido lançado em 1984. Tudo começa numa noite em que Nancy e seus amigos decidem fazer uma festa do pijama. Os amigos são Tina, Glenn, seu namorado, e Rod, namorado de Tina. Durante a conversa com a sua amiga, Nancy descobre que elas estão tendo o mesmo pesadelo com um homem com a pele queimada, lâminas nas mãos e um suéter listrado verde e vermelho. Mas isso poderia ser verdade porque pessoas não podem ter o mesmo sonho ou o mesmo pesadelo sem uma referência prévia, sem comentar com a outra pessoa que ela tá tendo esse pesadelo ou esse sonho. Então o negócio já começou a ficar meio estranho a partir daí. Durante a madrugada, Tina tem um pesadelo mortal e acaba sendo assassinada, o que coloca um alvo gigante nas costas do seu namorado, Rod, que estava dormindo junto com ela quando aconteceu tudo. Aos poucos, Nancy vai descobrindo que Tina era só a primeira vítima de muitas que o Fred viria fazer. Mas afinal, quem é Fred Krueger? De acordo com a mãe de Nancy, Fred Krueger era um assassino de crianças que assolou a rua Elm alguns anos atrás. Ele até chegou a ser preso na época, mas por um erro da polícia que acabou perdendo as evidências, ele foi solto, e isso revoltou os moradores, que decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Fred foi incinerado vivo na fábrica onde ele se escondia, restando apenas a sua luva que a mãe de Nancy guardou por todos esses anos. Por que ela guardaria uma coisa assim, não fazemos ideia, mas a luva estava lá e ela precisava de um contexto. É interessante pensar como essa narrativa foi criada em volta da Nancy, mesmo que a história do Fred seja um pouco mais complexa e envolva outras pessoas. A gente entende que os pais da Nancy podem ter liderado o motim que causou a morte do Fred, então talvez a Nancy seja uma vítima especial na perspectiva do assassino, a filha única das pessoas que causaram sua morte. É meio que um karma poético se a gente parar pra analisar, mas o que o Fred não contava é que Nancy lutaria de volta. Especialmente nesse filme, a figura de Final Girl desenvolve aspectos de sobrevivência muito melhor, porque a gente não tá falando só de um serial killer. A gente tá falando de um serial killer que mata você no seu sonho. Se você dormir, você morre. E se você tentar não dormir, eventualmente você vai acabar dormindo sem perceber e vai acabar enfrentando o Fred. Então, é isso que determina que todas as vítimas do Fred Krueger, eventualmente, vão acabar enfrentando ele. E foi isso que a Nancy fez. Ela o enfrentou, mas dentro dos seus próprios termos. Aos 17 anos, Nancy foi a primeira pessoa a derrotar Fred Krueger dentro dos seus sonhos. Ou melhor, trazendo eles dentro dos sonhos para a realidade. Mas essa vitória, na verdade, não foi uma vitória, né? Se a gente considerar o final do filme, que tem algumas interpretações. Alguns acreditam que no final do filme a gente vê um pesadelo da Nancy, onde ela vê a mãe morrendo. Outros acreditam que ali era o próprio pesadelo da Marge, mãe de Nancy, no qual ela mesma morria, o que é confirmado 2 sequências depois. Não exatamente que ela morreu nesse pesadelo, mas que ela morreu dormindo, então fica aí, né? Ou pode ter sido um pesadelo em conjunto de ambas, né? Já que a gente tá falando de Fred Krueger. Afinal, ele tem poderes pra isso. Mas o que ficou claro é que Nancy sobreviveu, mas a sua mãe não, e que Fred Krueger não foi derrotado como ela pensava.
Nancy não é mencionada em Hora do Pesadelo 2, mas o novo protagonista, Jess, ele acaba encontrando seu diário e lê algumas passagens. A gente acaba descobrindo que se passaram 5 anos desde os acontecimentos do último filme e que Nancy enlouqueceu após ver o seu namorado ser morto. Em A Hora do Pesadelo 3, Guerreiro dos Sonhos, a gente descobre que se passaram 6 anos desde os acontecimentos do primeiro filme e 1 ano após os acontecimentos do segundo filme. Nancy teria 22 ou 23 anos quando se tornou terapeuta estagiária no Hospital Psiquiátrico Western Hills. Não fica muito claro se a Nancy tinha acabado de se formar ou se ela ainda estava na faculdade, tipo ali quase concluindo, e o estágio era a última etapa para isso, mas a gente fica sabendo que ela era uma estrela da faculdade, ou seja, uma aluna prodígio. Lá no hospital psiquiátrico ela conhece outros jovens que estão tendo pesadelos com Freddy Krueger, só que os médicos não acreditam neles. Um desses jovens se chama Kristen, e ela descobre que tem poderes de levar outras pessoas para os seus sonhos. Essa é uma habilidade que vai ser muito importante para Nancy e para os próprios jovens na luta contra Freddy Krueger. Agora, voltando um pouco à história, eu sempre fiquei curioso sobre o que aconteceu com a Nancy nesses 6 anos, e assim, a gente agora tem informações oficiais sobre isso. A gente sabe que a mãe da Nancy morreu e isso ficou confirmado nesse filme, mas o que muitos não sabem, e que é dito no diário ali em A Hora do Pesadelo 2, é que a Nancy enlouqueceu após ver o seu namorado morrer, né, basicamente após o final do primeiro filme, então muito provavelmente ela ficou internada no hospital psiquiátrico. A gente não sabe quanto tempo ela ficou internada na clínica, mas a gente imagina que ela saiu dali e foi estudar psicologia, né? Foi tentar ir para uma área que ela pudesse ajudar as pessoas que passaram pelas mesmas coisas que ela passou. Até porque Nancy nunca desconsiderou que algumas coisas sobre o Fred fosse fruto da sua imaginação, mas ela sabia que ele era real e que ele tinha o poder de matar. Quanto ao pai da Nancy, a gente sabe que ela e ele se afastaram após a morte da mãe. O tenente Donald não queria saber de nada além de beber para afogar as mágoas. Nesse filme ele ganha um arco de redenção e a gente vê que o personagem não tá ali só para que a Nancy tenha um conflito familiar. Esse conflito ele existe, mas o personagem realmente tem uma função que acaba sendo importante para o desfecho do filme. A Hora do Pesadelo 3 trouxe um conceito bem importante ali para a franquia, mostrando que as pessoas podem desenvolver habilidades que elas já têm como um dom, e isso pode ser uma forma de combater o mal, ou de tomar o controle, né, do sonho para si mesmo. E essa era a ideia da Nancy, fazer com que as vítimas novas entendessem suas habilidades e se juntassem para lutar contra o Fred, que era o mesmo que o Fred fazia com elas, né, controlava os sonhos para poder vitimizá-las, mas se elas conseguissem revidar, aí eles estariam no mesmo nível. E de certa forma isso funcionou, porque esse grupo de jovens é o que mais deu trabalho pro Freddy Krueger em toda a franquia. Mas em compensação, a gente também acabou perdendo a Nancy. Aqui ela faz a sua última aparição como uma personagem na franquia. E vejam que eu frisei a palavra personagem, porque a gente sabe que em A Hora do Pesadelo 7 eles deram um jeitinho de trazer a atriz Heather Langenkamp de volta. Mas a gente chega lá. Eu afirmo que a morte da Nancy foi no mínimo revoltante e o próprio Wes Craven admitiu isso. Não temos Nancy em A Hora do Pesadelo 4, 5 e 6, e esse talvez seja um dos motivos pelos filmes serem tão odiados. E também porque as pessoas nunca receberam tão bem a nova protagonista, Alice. Diferente da Nancy e diferente da Kristen, de A Hora do Pesadelo 3, interpretada pela Patricia Arquette, porque no 4 a personagem volta, mas interpretada por uma outra atriz e as pessoas também não receberam tão bem. Porém, nós ainda temos A Hora do Pesadelo 7. Mas antes de continuar, eu vou pedir para vocês fazerem aquilo de sempre, que é deixar like no vídeo, comentar o que vocês estão achando, dizer se vocês gostam da Nancy, e lembrar que a gente debutou no TikTok, então a gente não tem muitos vídeos, mas vocês podem seguir a gente lá justamente para dar aquela moral quando a gente começar a postar com mais frequência. Como mencionei, A Hora do Pesadelo 3 e a morte da Nancy fez a franquia entrar num limbo terrível. E como o próprio Wes admitiu, foi um erro ter matado a Nancy. E pois é, vovô Wes, você vacilou. Mas ainda bem que ele reconheceu isso e deu um jeitinho de trazer a personagem de volta. Bem, mais ou menos. Em 94, 10 anos após o filme original, Wes Craven retorna como diretor e roteirista em A Hora do Pesadelo 7, um novo pesadelo. A ideia aqui era simples, a franquia precisava encerrar com um confronto final entre Fred Krueger e Nancy Thompson, sua principal inimiga. Mas como isso seria possível se ela morreu no terceiro filme? A resposta para isso é metalinguagem. Naquela época, o diretor Wes Craven tinha muito interesse em abordar esse tema, e lembrando que esse filme se passa em 94, antes de Pânico, em 96. E ele ainda não tinha feito nada do tipo, apesar de ter tentado anteriormente. Em 87, com o terceiro filme da franquia, o Wes já queria que ignorassem os 2 filmes anteriores e que a atriz Heather Langenkamp lutasse contra Fred Krueger, que teria saído dos filmes para a vida real. Mas se isso acontecesse já naquela época, a franquia morreria muito jovem, então foi bom esperar, porque a ideia
só foi feita de fato quando a franquia já estava morta e aí precisava de um fôlego. E nossa, que fôlego, hein? Em A Hora do Pesadelo 7, nós acompanhamos a rotina da atriz Heather Langenkamp, que interpretou Nancy Thompson em 2 filmes da franquia. Ela tem um marido, um filho pequeno, mora numa bela casa e lidava constantemente com os assédios dos fãs, principalmente de um lunático que ligava para sua casa e ficava cantando a musiquinha do Freddy Krueger. 1, 2, Freddy, vem te pegar. É nesse contexto que surge um novo Freddy Krueger, capaz de ultrapassar as barreiras dos filmes e vir para o mundo real. O que explicam no filme é que existia uma entidade demoníaca que era ligada à figura, à imagem do Freddy Krueger nos filmes. Mas então, quando a franquia acabou e o Freddy morreu, essa entidade acabou ficando solta no mundo, tomando a forma do Freddy Krueger. Quer dizer, uma versão um pouco mais atualizada e mais sombria, já que aquele não era de fato o Freddy Krueger. E como Nancy era sua principal rival fictícia, ele precisava matar a atriz que deu vida a essa personagem para que ele pudesse concluir o seu domínio e ficar na Terra. Tecnicamente, esse filme ele não conta a história da Nancy, já que ela de fato morreu no terceiro filme, na cronologia da saga. Mas com o bom uso da metalinguagem, a gente consegue simbolizar isso nesse embate final entre Nancy e Fred. O filme está recheado de referências ao filme original, inclusive recriando algumas delas. Mas é claro que também não falta originalidade. Temas como o luto e a culpabilização parental são muito bem explorados aqui e isso acaba dando uma camada melhor para Nancy. Afinal, é a Heather na história, mas a personalidade continua a mesma. Ignorem a iluminação e finjam que o tempo não passou. Eu gosto de pensar que se a Nancy tivesse sobrevivido ao terceiro filme, a história dela seria bem parecida com a da Heather. Talvez ela tivesse se casado, tido um filho, arrumado um bom emprego para se dedicar, mas o fato é que o final da Heather desse filme acaba sendo o final ideal para Nancy, que nós nunca tivemos graças ao terceiro filme. Não é à toa que para a maioria dos fãs, esse filme, o terceiro e o primeiro, são os únicos que importam dentro da franquia, e tudo isso por conta dela. Mas sobre a história, a Heather consegue fazer um trabalho investigativo muito interessante, para tentar descobrir quem que é esse Fred e o que ele quer. Ela também consegue proteger Dylan, o filho dela, de todas as investidas do vilão e também de alguns seres humanos. Porque, francamente, quando começam a culpar essa mulher por tudo que tá acontecendo com o filho dela, a gente fica com tanta raiva que a gente só quer que o Fred vá lá e mate um por um sem ver a quem. E isso é sério. Culpabilização parental é uma das coisas mais injustas que podem acontecer com a mulher e o Wes Craven sabia disso. Então, muito obrigado, Wes, pela sua mente de titânio, porque foi um ótimo plot. No final, Heather e seu filho lutam contra Fred em outra dimensão e terminam juntinhos no pé da cama ao amanhecer. É nessa cena em que a Heather lê o roteiro do próprio filme pro seu filho, como se fosse uma historinha. Metalinguagem, né? Eu falei. E assim se encerra a trajetória de Nancy Thompson. Bom, pelo menos por enquanto. Nunca se sabe o que esperar das requels, não é mesmo? Halloween e Pânico. Eu arrisco a dizer que a Nancy é uma das melhores Final Girls do gênero. Eu diria que é a segunda melhor depois da Sidney. É preciso muita inteligência e força de vontade pra poder vencer um vilão como Fred Krueger. Só no primeiro filme ela ficou uma semana sem dormir pra poder enfrentar e vencer o vilão. No terceiro filme ela se colocou em risco pra ajudar outros jovens e acabou morrendo por isso. E no sétimo filme a atriz entregou um final digno de A Hora do Pesadelo, Fred Krueger e Nancy Thompson. Então sim, eu adoraria uma sequência ligada com ela, mas eu não gostaria de ignorar os filmes em que ela participa, então a única forma de fazer isso seria trazendo ela de volta numa sequência do sétimo filme. Mas enfim, verdade seja dita, com sequência legado ou não, Nancy Thompson marcou os slashers dos anos 80 e 90. Então, obrigado por ser o pesadelo do Fred Krueger, querida Nancy. O obituário fica por aqui, não se esqueçam de curtir, dizer o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostam da Nancy, e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que vocês sabem que gostam de filmes de terror. Então muito obrigado e até a próxima. Tchau!